Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 22 de abril, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre a pesca milagrosa. A pesca milagrosa. Diz o evangelho que os discípulos estavam à beira do mar de Tiberíades, né? E nesse contexto é que Jesus vai aparecer para eles. Mas muito interessante é porque diz: Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Ou seja, o que nós podemos pensar aqui? Simão Pedro e os outros discípulos estavam voltando à vida de antes. Eles estavam diante de todo o acontecimento, diante do fato até mesmo da morte de Jesus. Então eles estavam como que frustrados, eles estavam como que sem ânimo, né? Já que Jesus morreu, então vamos voltar a pescar nossa vida de antes, né? Nossa rotina de antes. Então vamos pescar. E foram pescar. E o bonito é que é nesse contexto de um suposto fracasso, sentimento de fracasso e de desânimo, é que Jesus vai aparecer ressuscitado. E vai retirar essa frustração deles. E vai retirar esse cansaço deles. E vai retirá-los desse estado de desânimo. Esse estado de desânimo. Mas veja, para piorar, eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. Frustração, cansaço, desânimo. Jesus ainda pergunta, né? Jesus ainda pergunta para eles: Moços, tendes alguma coisa aí para comer? E eles responderam: Não, não temos. E Jesus diz:
Lançai a rede à direita da barca e achareis. Ora, eles passaram a noite inteira. Já era de manhã cedo. Não tinham pescado nada. Não tinham pescado nada. Então, mesmo assim eles obedeceram. Mesmo assim eles obedeceram e lançaram as redes. E grande foi a quantidade de peixe que pegaram. Somente depois disso é que o discípulo amado vai dizer: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu uma roupa porque estava nu, se atirou no mar. E ali eles fazem aquela experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Ressuscitado. Esse texto de hoje, ele nos faz pensar em algumas coisas, né? Ele nos faz pensar, por exemplo, quando se fala de pesca, a pesca aqui, ela é sinônimo do nosso apostolado, ou da nossa vida e ação pastoral. É a pescaria, é a nossa ação pastoral, é a nossa apostolicidade, né? Então, o nosso apostolado. E o que quer nos ensinar? Que, meu povo, quando nós fazemos o nosso apostolado sem Jesus, a gente não pega nada. Mas como assim, padre, sem Jesus? A gente tem um risco muito grande de fazer pastoral, de viver o nosso apostolado do nosso jeito e não do jeito de Jesus. Se eu faço as coisas na igreja, por exemplo, do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo, segundo as minhas vontades e não a vontade de Deus, não vai dar fruto. Eu não vou pescar nenhum peixe. Eu não vou ajudar na conversão de ninguém. Eu não estou na igreja para fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, segundo as minhas vontades. Não. Jesus disse: lançai as redes aqui, à direita da barca. Ou seja, para vivermos bem o nosso apostolado, para que produza frutos, para que a pescaria seja grande, eu preciso primeiro ouvir a palavra de Jesus e obedecer. Eu tenho obedecido a palavra de Jesus? Eu tenho ouvido a palavra de Jesus? Ou o meu apostolado eu tenho procurado fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, segundo as minhas vontades? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Como é que anda a sua vida pastoral? A sua ação pastoral? Tem produzido fruto? Se não, por que não? Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.